pode vencer a morte? Eu quero contar para vocês a maior de todas as histórias. Pegue a sua Bíblia e a abra no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e acompanhe comigo. Isaías, capítulo 53. Até pouco tempo atrás, eu diria, nós vivíamos como se distraídos. Parece que nos havíamos acostumado quando notícias de tragédias, que periodicamente acontecem ao longo dos séculos, nos eram noticiadas. Catástrofes naturais, crises políticas ou econômicas. Até a perda de vidas humanas são contemporizadas, desde que elas não aconteçam conosco, que elas aconteçam longe de nós. De repente, nós somos atingidos todos com essa catástrofe mundial, essa pandemia. O que está acontecendo com esse mundo, com o nosso mundo, com o meu mundo? Hoje nós lembramos a crucificação de Jesus Cristo. Como servo, ele assumiu o seu lugar. No eterno propósito de Deus, o Pai, ele o fez, para nos revelar a maior de todas as histórias. Como servo, foi fiel até a morte e morte de cruz. O texto de Isaías 53 representa o núcleo do Evangelho. A beleza, a profundidade, o conteúdo dessas palavras apontam para o Messias, Jesus Cristo, e nos revelam o eterno propósito do amor de Deus, a maior de todas as histórias. O que esse servo nos revela? Nosso convite para você nesse momento é para que você possa compreender o significado do sofrimento do Senhor Jesus e possa compreender o poder e a dimensão do que ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele foi o servo sofredor. Olha o que diz o versículo 1 ao versículo 3. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma árvore seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. A expiação vicária é a morte do servo inocente no lugar dos culpados. Há um contraste entre o braço do Senhor mencionado na palavra, que se refere a uma força poderosa, e aquela raiz de uma terra seca, que é a figura de humilhação e de fraqueza. O servo sofredor, o sofrimento de Cristo, tudo o que ele passou no intervalo de tempo entre a sua prisão, a sua crucificação, são constrangedores. No mundo como o nosso, de direitos legais, de direitos humanos, eles o esbofetearam, cuspiram nele, o açoitaram, não lhe deram um julgamento digno e legal, o espancaram. Foi desfigurado como uma figura humana. O servo sofredor. Ele foi também o servo ferido. Olha o que diz o versículo 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Tudo isso aconteceu porque certamente ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. O servo inocente morrendo como sacrifício pelo nosso pecado. Toda a bênção que nós temos em nossa vida com Cristo vem por causa deste sacrifício da cruz. Ferido por nós,
Cristo não morreu por ter feito alguma coisa, mas por aquilo que nós havíamos feito. Na cruz, Jesus foi pisado, o que significa ser esmagado pelo peso do fardo. E qual era esse fardo? O Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O pecado não é apenas um fardo, mas também uma ferida que somente Deus pode curar. E Ele o fez pelo sacrifício de Cristo na cruz. O servo sofredor, o servo que foi ferido, o servo que foi calado ao sacrifício. Os versículos 7 a 9 assim se expressam: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou nele. O servo, você sabe, não tem permissão para retrucar. Antes, ele deve ser submisso à vontade do seu Senhor. Cristo permaneceu calado diante dos seus acusadores. Ele se calou diante de Caifás. Ele se calou diante dos principais sacerdotes e dos anciãos do templo. Ele se calou diante de Pilatos, que não via nele crime algum. Ele se calou diante de Herodes Antipas. Ele se calou diante dos soldados que zombaram dele e o espancaram. Esse silêncio de Jesus em meio ao sofrimento nos diz muito sobre o Cordeiro que foi levado ao matadouro por nós. Ele foi o servo sofredor, o servo ferido, o servo calado, e foi também o servo satisfeito. Satisfeito porque satisfez a ira de Deus, o juízo e a justiça de Deus pelo nosso pecado. Versículos 10 a 12 nos dizem: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirei ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O justo justificará a muitos, porque levará sobre ele as suas iniquidades. O profeta Isaías descreve a cruz do ponto de vista de Deus, porque apesar de Jesus ter sido crucificado pelas mãos de homens perversos, a sua morte não havia sido determinada, já havia sido determinada de antemão por Deus. Quando Pedro descreve esta cena no livro de Atos, no capítulo 2, ele diz: ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. E vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Jesus não foi um Marte, tampouco a sua morte foi acidental. Foi sim o sacrifício do amor de Deus pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, pagando uma dívida para Deus. Ele não pagou um resgate para Satanás pelas nossas vidas, não, ele pagou uma dívida para Deus dos nossos pecados. Assim o servo satisfez a lei de Deus, aplacou a ira de Deus pelo pecado que o ofende, que ofende a sua santidade, que transgride a sua lei. Assim, em sua santidade, ele julga os pecadores.
Em seu amor ele os perdoa. A lei foi satisfeita e a sua graça, e por ela ele perdoa todos aqueles que recebem o seu Filho Jesus Cristo, o Senhor nosso. O primogênito Jesus pagou o preço para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus e assim co-herdeiros com Cristo da sua glória. Nós estamos celebrando a Páscoa e nessa noite convidamos você a lembrar-se e a relembrar-se deste elemento. Você deve ter lido o texto de Êxodo, onde foi instituída a primeira Páscoa, onde ali Deus ordenou-lhes que comessem pães não levedados, que eles comessem a erva amarga que os lembraria daquele tempo de escravidão, de exílio, assim como nós somos e fomos feitos escravos do pecado, antes da redenção, da remissão dos nossos pecados, do sangue de Cristo que nos purifica deles. Eles comeram carne daquele cordeiro, cujo sangue havia sido colocado à porta da casa dos filhos de Deus em Israel, para que eles fossem poupados da ira de Deus pela morte. João Batista, quando encontra-se pela primeira vez com Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue derramado na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, santo, imaculado, sem pecado algum, que tira o nosso pecado. A graça, esta graça é o amor que pagou o preço. Por isso nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, nos é dada por Deus através deste sacrifício de Jesus. A cruz expõe toda a perversidade do coração humano. A cruz expõe toda a crueldade do sofrimento de Cristo por amor de nós. A cruz revela toda a graça do coração de Deus. Quando foi pedido que descrevesse a extensão do seu amor, Cristo estendeu uma de suas mãos para a direita, a outra para a esquerda. E nessa posição, elas foram pregadas para que você soubesse que ele morreu por amor de você. Quem pode vencer a morte? Este é um outro capítulo, porque hoje é sexta-feira, mas o domingo vai chegar. Que Deus assim o abençoe, rica e abundantemente. Amanhã, viva esse momento com intensidade, de quietude, de silêncio, de vazio. Mas o domingo vai chegar e nós estaremos juntos novamente, celebrando que Jesus é a nossa Páscoa, que o nosso Redentor vive, porque Ele pode vencer a morte.